Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. O Espírito de Deus está sobre nós nesse lugar. A unção do Senhor está aqui para operar na sua vida hoje. Nós viemos aqui buscar a face do Senhor, porque nós estamos no jejum. Quantos estão de jejum nesses dias? Seu jejum é uma maneira de você dizer: eu tenho fome do Senhor. O que me move é um coração para o Senhor. Amém? Deixa eu ler para você só 2 pequenos testemunhos que me enviaram aqui no celular, para que a gente possa engrandecer o Senhor. Vamos cessar toda a movimentação agora. O nome da irmã é Alessandra. E ela escreveu: a graça e a paz, pastor Aloysio. No domingo, entreguei um pedido de oração pelo meu primo, Idelmo, que estava tratando de câncer. No dia anterior, no sábado, na segunda, no dia seguinte, domingo, ela pediu oração. Na segunda-feira de manhã, os médicos pediram os familiares para irem ao hospital se despedirem. Os médicos disseram que ele iria partir, porque a infecção estava generalizada. Mas então, ontem, algo espantoso aconteceu. Ele acordou, saiu do oxigênio, arrancou os aparelhos, se assentou na cama e pediu comida. Foi completamente curado para a glória de Deus. Isso é impressionante. Aleluia. Glória a Deus. Toda glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu não sei quanto você, mas não existe nada mais glorioso do que resposta de oração. Não existe. Acredite em mim. Não tem nada mais fabuloso do que você orar e ver Deus fazendo. Foi o que aconteceu com esse irmão também. Ele mandou um testemunho. É uma coisa às vezes aparentemente trivial, mas se é resposta de oração, é poderoso. Olha o que ele diz: pastor, ontem, quando estava escrevendo os meus alvos de oração, de repente me veio ao coração de orar pela minha esposa, para que ela tivesse a oportunidade de ter um emprego melhor. Pastor, nunca pensei em orar sobre isso, mas eu anotei o alvo, e hoje, no caso ontem, eu orei. À noite, minha esposa recebeu um WhatsApp de uma empresa muito maior e melhor, oferecendo para ela uma posição para contratá-la. Glória a Deus. Grandes expectativas nesse jejum para o que Deus vai fazer. Douglas, presta atenção. De manhã, ele nem estava pensando nisso, mas nós demos uma ficha de alvos. Mas ele não estava nem pensando em orar para sua esposa, para um emprego. Mas o Espírito Santo queria mover na vida dela. E o Espírito Santo deu para ele um impulso. Ele disse que sentiu, né? Ele nunca tinha pensado no assunto de orar para ela ter um emprego melhor, mas ele simplesmente sentiu e falou: vou anotar, e orou. De manhã, à noite, ela recebeu o telefonema que eu falei para você. Olha, a Bíblia fala de um homem chamado Mordecai. Ele era tio de Esther. Já ouviu falar de Esther? Esther, aquela que teve o favor do rei. Mordecai um dia ficou sabendo que tinha um complô terrorista contra o rei. E ele foi até a guarda real e denunciou. E por causa disso, o rei foi livrado da morte, de um ataque terrível. E a coisa aconteceu e passou. A Bíblia fala que o rei, um dia, passou já muito tempo,
O rei estava no seu palácio e deu insônia no rei. Ele então com insônia, isso tudo está na palavra de Deus, viu? A Bíblia é um livro maravilhoso. Quando você começa a ler a Bíblia, você não quer parar mais, acredite em mim. Deu insônia nele, ele então chamou o escriba real e falou: traz os livros dos feitos do rei e lê para mim. E deve ser uma coisa muito chata. Ele falou: se você ler para mim, eu vou dormir. E o cara começou a ler. E qual foi a história que ele leu? Justamente a história do dia que Mordecai salvou a vida do rei. E o rei perguntou para ele: e o que foi dado de recompensa para Mordecai? E o escriba falou: nada, não demos nada. No outro dia, Mordecai foi colocado em cima de uma carruagem real e foi honrado diante de toda a cidade. Presta atenção, quando Deus quer abençoar alguém, Ele coloca uma pessoa na vida dele. Uma pessoa vai aparecer, e essa pessoa pode ter até uma insônia à noite, e para passar a insônia vai começar a olhar os contatos no celular. Vou dar uma limpeza no meu celular, tem muito contato aqui que eu não preciso. Já fez isso alguma vez? Dar limpeza no celular? Alguém vai fazer isso e vai deparar com o seu nome e vai dizer: mas quem que é esse? Esse aqui é o fulano. Nossa, tem muito tempo que eu não vejo. Não, estou precisando muito do serviço dele. Amanhã eu vou ligar para ele. Sabe o que é isso? É Deus acelerando a bênção na sua vida. Aleluia! Algo está para acontecer. Eu digo isso porque o Senhor está arrumando o pretexto para te abençoar. Para te abençoar. A Bíblia fala que Geazi estava contando para o rei a respeito dos grandes feitos de Eliseu. Eliseu era um profeta usado por Deus, coisas extraordinárias ele fez. E Geazi estava contando para o rei o dia que o profeta Eliseu tinha ressuscitado o filho da sunamita. E o rei ficou impressionado com aquilo. Acontece que aquela sunamita, ela estava precisando agora de um milagre. Por quê? Porque veio a fome, veio a guerra, e ela teve que sair da sua propriedade, da sua fazenda, para usar uma expressão nossa. E ela queria de volta a propriedade dela, porque agora acabou o tempo da seca, ela queria pegar de volta. Mas tinha poceiro lá. Mas o rei poderia devolver para ela. E é interessante que ela chegou diante do rei para reclamar sua causa, justamente na hora que Geazi estava contando para o rei a respeito dela. Na hora que ela chega, Geazi diz para o rei: é essa, meu rei, é essa que eu falei para você, é essa mulher que o filho dela ressuscitou. E o rei então pergunta: é mesmo? Isso aconteceu? E ela conta: foi assim, assim, aconteceu. Ela foi abençoada de novo, só porque tinha sido abençoada antes. Já viu alguém que foi abençoado, ganhou favor, só porque tinha sido abençoado? Ela não fez nada, ela foi abençoada, o filho dela foi ressuscitado. Mas foi um milagre tão extraordinário, que por causa desse milagre o rei falou: vou te abençoar mais ainda. E mandou devolver tudo que ela tinha de volta para ela. Eu vou dizer para você, sabe por que você vai ser abençoado? Porque você já é muito abençoado agora. Eu sei que você pensa que está precisando de ser abençoado, porque está te faltando bênção. Eu sei que você pensa que vai ser abençoado, porque você tem que comportar melhor, tem que ser melhor. Não, você vai ser abençoado, porque a bênção de Deus já está sobre você. Quando você chega, a bênção de Deus chega consigo. Nós precisamos, nesses dias, de homens e mulheres com essa convicção. Eu quero que você tenha a mesma convicção que eu tenho, em nome de Jesus. Eu sou abençoado. Não sou abençoado porque eu sou bom. Não sou abençoado porque eu sou melhor. Não sou abençoado porque eu não tenho pecado. Muito pelo contrário, eu sou abençoado porque eu fui perdoado. Eu sou abençoado porque eu recebi a justiça de Cristo. Eu sou abençoado porque quando eu oro é como se fosse Cristo orando. Eu sou abençoado porque quando eu chego diante de Deus, eu chego vestido de Cristo. A minha vida está oculta nele, e ele me reveste por dentro e por fora. Presta atenção, porque eu tenho essa convicção. Eu sei que eu sou abençoado com toda sorte e bênção espiritual. Onde eu chego, eu sei, a bênção de Deus está chegando. Só que você também é abençoado. Você também está envolvido nessa mesma bênção. Sabe o que às vezes falta? É só a convicção, a firmeza
de dizer, é assim que é. Vão dizer que você é arrogante, presunçoso, metido, mas não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, é tudo por causa da obra dele na minha vida e na sua vida também. Quando nós temos um povo com essa convicção, meu amigo, as pessoas tremem. Onde você chegar, elas vão tremer, porque elas sabem que é verdade o que você está dizendo, que não tem nada a ver com você, só pode ser muito milagre de Deus acontecendo na sua vida. A bondade de Deus te alcançou. Aleluia. Esse é um tempo de aceleração, filho. E hoje é um dia de bênção sobre você. Hoje vai começar a ter testemunhos entre nós. Santo Agostinho dizia, tem duas forças maiores que movem o ser humano: um grande amor ou uma grande dor. Essas duas forças, se você quiser, vão te levar em direção ao Senhor. Pessoas vêm para Deus, e foi daí que surgiu aquele ditado evangélico, né? Alguns vêm pelo amor, outros pela dor. Mas na verdade não foi isso que ele quis dizer, que alguns vêm de um jeito e outros de outro. O que ele quis dizer é que essas duas coisas movem em nós, em algum momento da sua vida. Tem momentos que a sua oração é movida pelo sonho, pela paixão, pelo amor que você tem. Entendeu? Às vezes é o amor de ter um filho, é o amor de ter um casamento, é o amor de ter uma carreira, é a paixão de realizar um sonho. Isso te leva a orar, buscar a Deus. E você fala, Senhor, há algo explodindo na minha alma, eu sonho demais em ver isso acontecendo. Essa oração tem muito poder. Quantos têm um grande amor hoje aqui? Você tem orado por causa disso, nesse jejum? O que é um grande amor, pastor? É qualquer coisa que você está buscando para realizar um sonho, uma paixão. Pode ser que você é solteiro e quer se casar. É um grande amor. Entendeu? Pode ser que você quer ser um empreendedor, quer realizar algo, quer fazer algo. Ou talvez você quer ter um ministério. Tomara que tenha gente jejuando hoje, dizendo, eu quero ser pastor também. Tomara. Não sei se tem, mas tomara que tenha. Tomara que tenha gente que tenha escrito no seu alvo de oração, eu quero ser usado por Deus. Entende o que eu estou dizendo? Isso é grande amor, grande paixão. Todos nós, em algum momento da vida, temos esse impulso, movidos por um grande amor. Mas todos nós também, em algum momento, temos uma grande dor. E grandes dores também movem você diante do trono de Deus. Eu não sei se nesse jejum hoje, tem alguém que está sentindo muita dor. Às vezes não é dor física, mas é dor na alma. É dor na alma. É a dor da traição, é a dor do abandono, é a dor da deslealdade, da separação. Mas às vezes também a dor de ver um filho sofrendo. Você mesmo não está doente, mas o seu filho está. E o que dói no seu filho dói 2 vezes mais em você. Eu sei porque eu tenho filho. Há muitos tipos de dores, seja ela qual for. Eu quero dizer que Deus não é indiferente a ela, não é indiferente a você. O diabo quer te convencer que não vale a pena insistir, que não vale a pena ir adiante, que você não vai receber. E o diabo enumerou várias razões na sua mente, pelas quais você não vai receber, porque não merece, porque não tem condição, porque você é inconstante, pecadora demais, pecador demais. Mas eu quero dizer para você, que Deus não é indiferente à sua dor, nem à sua lágrima. Quando você clama, e apenas diz, meu pai, está doendo. Quando um filho seu diz, papai, está doendo, isso dói em você. Eu quero dizer que quando você vai diante de Deus com sinceridade, contando da sua dor, o Espírito Santo tem bálsamo para passar em você, para consolar o seu coração. Hoje é dia
de apresentar o seu alvo na presença de Deus. Seja ele movido por uma grande paixão ou por uma dor. Mas aleluia, eu quero seguir o livro. Vou falar do segundo dia. Segundo dia. Nós estamos declarando desde a passagem de ano, que esse ano é o ano da aceleração. Mas agora nós somos mais ousados. Nós estamos dizendo que nessas 3 semanas vai haver uma aceleração da bênção de Deus na sua vida. Uma explosão de milagres sem precedentes. Deus vai fazer em nós e entre nós. Volto a te dizer, não tem nada a ver conosco. Não é pelo que nós somos, é pelo que Ele é. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que Ele já realizou. Está me ouvindo? A obra já foi feita. Seu pecado já foi apagado, cancelado. Não há mais memória diante de Deus. Antes de ontem, hoje é quarta? Uma irmã mandou uma mensagem para mim, nós conversamos por mensagem. Eu converso a maior parte das vezes com os irmãos por mensagem. E ela não é da videira, mas ela está nos ouvindo. Mas meu coração se encheu de compaixão. Porque ela dizia, pastor, eu peço perdão dos meus pecados todo dia. E eu disse para ela, você não crê que foi perdoada? E ela falou, mas e se porventura eu esquecer de pedir perdão e eu morrer no dia exatamente que eu não pedi perdão? Eu falei, mas você está perdoada. E ela me escreveu com português, né, de quem não está em condições de digitar com aquela fluência. E ela falou, mas você me garante que eu estou perdoada? Que se eu morrer agora, eu vou encontrar com Deus em paz? Eu disse para ela, eu mesmo não te garanto quem sou eu, mas a palavra de Deus te garante. E Deus não pode mentir. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Ficou muitas horas sem ela responder. Por fim ela escreveu, pastor, em muitos anos, eu tenho 84 anos, hoje eu estou sentindo paz. Presta atenção, você não tem que esperar esse tempo todo. Você não tem que viver atormentado. Você não tem que orar atormentado. Você tem que orar com essa convicção. O caminho está aberto. O véu foi rasgado. Não há nada que possa agora impedir você de chegar. Não há nada que possa separar você do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade. Nada. Nem o pecado pode separar, porque o sangue foi derramado. E você agora nessa ousadia pode chegar e apresentar o seu pedido diante do Pai. Como um filho que pede para o seu pai. E o pai vai fazer na sua vida. O pai está com os ouvidos abertos para operar em você. Quantos dizem amém? Aleluia. Vamos ler de novo, lá, Amós 9, verso 13. Vamos ler o verso 11 hoje também. Amós 9, verso 11. Está ligado o projetor? Ah, tá. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Esse é o contexto da profecia de Amós. E aí vem Amós, então no verso 13, diz, eis que vem dias, diz o Senhor, esse dia já chegou em nome de Jesus. Por que eu digo que ele já chegou? Porque o tabernáculo caído de Davi já está sendo restaurado entre nós. Vou explicar agora mesmo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Mas que dias são esses? Volta para o verso 11. Esses dias são naquele dia. Que dia é esse? O dia em que eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei. A palavra de Deus está dizendo que o tempo da aceleração é naquele dia. Está me ouvindo? A profecia tem um contexto. Nós somos muito contextuais com a palavra de Deus. E qual que é o contexto da profecia? É que o tempo da aceleração vai ser naquele dia em que eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Você deve conhecer a história do tabernáculo de Davi. Eu vou pregar sobre ele aqui um dia do jejum, não sei qual. Mas eu vou te dizer. A Bíblia fala que Davi, quando se tornou rei, ele conquistou Jerusalém.
cidadela de Sião. E lá resolveu estabelecer o seu trono. Não pertencia a Israel, era uma cidade dos jebuseus, mas Davi conquistou Jerusalém. E Davi então tinha um sonho, uma paixão, um anseio. Ele queria o quê? Presença de Deus. Ele queria a presença de Deus. No Velho Testamento, simbolizado pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava no tabernáculo de Moisés. Lembram disso? O tabernáculo tinha quantas partes? Quem se lembra? 3. Átrio, lugar santo e Santo dos Santos. Onde é que a arca ficava? Santo dos Santos. Ninguém podia entrar lá. Mas por alguma razão, no propósito de Deus, a arca foi tirada de lá. Ela foi levada primeiro para o campo de batalha, por Ofni e Finéias. Lá foi tomada pelo inimigo, os filisteus, que levaram para o seu templo do deus Dagon. Você conhece a história? Ali Dagon foi julgado diante da arca. Os filisteus sofreram pragas, mandaram a arca de volta num carro de boi. Foi parar em Bet-Semes, lá os homens olharam para dentro da arca, morreram. Dali a arca foi levada para a casa de um certo Abinadab e ficou lá muito tempo. Nunca mais voltou para o tabernáculo. E aí nos dias de Davi, Davi diz, olha, nunca nos valemos da arca. Nos dias de Saul, a arca simboliza o quê, irmãos? Presença, presença, presença. Presença é algo fundamental em tudo na nossa vida. Temos que ter presença nos cultos, presença na nossa casa, presença quando nos encontramos, presença na célula, presença é a chave. Davi queria presença. Eu também quero presença sempre, quando estão comigo. E Davi disse, nos dias de Saul ninguém se importou com a presença, mas eu quero a presença, vamos buscar a arca. E aí a Bíblia fala que ele fez aquele carro de boi que você conhece, colocou 2 soldados para guiar o carro, Uzá e Aiô, colocou a arca num carro de boi, que não é a maneira de Deus, os bois tropeçaram, a arca já ia caindo, Uzá foi segurar a arca, ele morre. Estou te contando uma história longa em poucas palavras. E Davi diz, como trarei a mim a arca do Senhor? Como trarei a mim? Quando eu falo alto, meu celular conversa comigo. E eu repreendo ele toda vez. Olha para cá. O fato é, Davi leva a arca para a casa de um certo Obed-Edom, lembra? E dali de Obed-Edom, Davi leva a arca para Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele monta uma tenda especial para a arca. Só que essa tenda ficou conhecida como Tabernáculo de Davi. Ela era totalmente diferente do tabernáculo de Moisés. No tabernáculo de Moisés, a arca ficava oculta no Santo dos Santos. Ninguém podia ter acesso a ela. Só o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação, dia do perdão nacional, Yom Kippur. Mas agora, Davi levou a arca para um tabernáculo. Esse tabernáculo não tinha divisões, era só uma tenda aberta. E ao derredor da tenda, ele colocou levitas, músicos, sacerdotes músicos, para louvarem a Deus continuamente diante da arca. Ali todos tinham acesso à arca. Ali todos contemplavam a arca. Ali não havia separação. O que te lembra isso? Todos têm acesso, podem entrar com ousadia. Mas tinha uma característica, o tabernáculo de Moisés não tinha música, mas o tabernáculo de Davi tinha adoração permanente, 24 horas por dia. Ele fez turnos de sacerdotes e levitas que tocavam e cantavam, cada turno adorava 1 hora. Só fazia isso, era o trabalho deles, a vida inteira, era adorar a Deus 1 hora por dia. 24 grupos, e eles faziam isso todo o tempo. Isso durou 40 anos, irmão. 40 anos, na Bíblia número 40, fala de um tempo completo de uma geração, mas também fala de um tempo completo de provação. 40 anos. No final dos 40 anos, Davi morre e Salomão é levantado. Salomão agora constrói o templo, e a arca agora é tirada do tabernáculo de Davi e levada para o templo. O tabernáculo agora ficou esquecido ali. Mas qual que é a profecia? Deus está dizendo, eu vou restaurar esse tabernáculo. Não há profecia de restaurar o templo de Salomão. Não tem. Vou restaurar o templo de Salomão. Isso é ideia só de brasileiro meio enlouquecido, só. Não existe essa profecia na Bíblia.
Não há profecia de restaurar o tabernáculo de Moisés, mas tem a profecia, projeta para mim, de restaurar o tabernáculo de Davi. E o que aponta o tabernáculo de Davi, meu querido? Para você entender, você tem que ir lá para Atos. Aleluia, onde é que eu estou aqui? Vou pegar aqui. Não anotei a referência? Atos capítulo 15, verso 16. Eu sempre sei o capítulo. Cumpridas estas coisas, quem diz isso é o apóstolo Tiago. Ele diz: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Pastor, em que contexto foi falado isso aqui no livro de Atos? Por que o apóstolo falou isso? Porque houve um problema na igreja. Tinha gente dizendo que para ser salvo tinha que seguir também a lei de Moisés. Tinha que circuncidar, guardar o sábado, né? Tinha que cumprir toda a lei de Moisés. Para você ser salvo, não bastava crer em Jesus. Isso trouxe um grande problema, né? Uma grande celeuma dentro da igreja. Aí os apóstolos então convocaram o primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém, para resolver, para dar uma palavra sobre essa questão. E a Bíblia fala então que Paulo levantou, falou, Pedro contou o dia que o lençol se abriu diante dele, e ele pregou na casa de Cornélio, mas por fim, quem dá a palavra final é Tiago, e Tiago diz o quê? A igreja é o tabernáculo de Davi restaurado. A igreja é o tabernáculo de Davi restaurado. Qual que era a principal característica do tabernáculo de Davi? Duas principais. Quais eram? Primeiro, todos tinham acesso à arca. Hoje, todo crente é levita, todo crente é sacerdote, todos nós temos acesso à presença de Deus. Todos nós podemos entrar com ousadia, todos nós podemos ministrar diante de Deus. Não existe mais um clero. Eu sei que eu sou pastor e estou aqui diante de você, mas eu não sou superior e nem sou seu intermediário. Nós todos chegamos confiados no mesmo sangue do Cordeiro. Nós todos chegamos com ousadia, pela fé, confiado na obra do Calvário. Não tem ninguém superior nem melhor quando se trata de chegar diante de Deus e da sua presença. Todos temos acesso, quantos dizem amém? Mas há uma segunda característica. No tabernáculo de Davi havia adoração permanente. Nós somos o tabernáculo de Davi restaurado. Por isso, quando nós louvamos, quando nós adoramos, não pode ser só meramente cantar cânticos. Entendeu? Não pode ser algo mecânico, de simplesmente uma cantoria. É bom cantar, mas tem que ser mais no nosso meio. Tem que haver adoração, tem que haver um coração voltado para o Senhor. Nossa alma tem que ser levada. E temos que cantar de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, para o Senhor, exaltando, bendizendo, atraído pela sua magnífica e maravilhosa presença, pela sua vida que reside em nós, pelo rio que jorra do nosso interior, pela água viva, do azeite que transborda de nós, aleluia. Quando nós fazemos isso, nós estamos, na verdade, sendo o tabernáculo levantado. Tem lugares que não tem presença, irmão. Tem lugar que tem música, tem até pregação, mas não tem presença. Nós queremos música, queremos pregação, mas acredite em mim, tudo só faz sentido se houver presença. Se houver um toque no seu espírito, se o seu coração de alguma maneira aquecer, se depois de ouvir uma sede brotar da sua alma, entende? Porque você sabe que tem alguém que está aqui, e você não é capaz de escrever nem dizer, como diz o cântico, é invisível, mas é real, e você pode perceber essa presença fluindo em você. Vamos voltar na profecia lá de Amós? Quando é que vai ser o tempo da aceleração? Quando é que vai ser o tempo em que aquele que semeia é logo seguido por aquele que colhe? Em que aquele que planta a uva já é seguido por aqueles que vão pisar para fazer o vinho? Quando é que essa profecia vai se cumprir? O contexto diz, no dia em que eu levantar o tabernáculo caído de Davi. O apóstolo Tiago diz que esse tabernáculo já foi levantado. Nós somos esse tabernáculo.
Mas o tabernáculo, ele é mais ainda restaurado, porque o texto diz que o Senhor vai reparar as suas brechas. Reparar brechas. O Senhor tem reparado, o Senhor tem restaurado coisas no nosso meio, na vida da igreja. Está me entendendo? O Senhor nos deu o privilégio de ser uma igreja cheia de vitalidade, cheia de vida, cheia de fluir do Senhor. Isso são brechas que estão sendo fechadas. Está me ouvindo? Isso é o tabernáculo levantado, funcionando. Eu creio que podemos ainda fazer melhor. Eu creio que podemos adorar melhor. Eu creio que podemos ainda buscar mais presença e ter um desfrute ainda maior. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Eu creio nisso. Eu estou te contando que o tempo da aceleração é o tempo da restauração. Eu quero dizer, a restauração já está acontecendo diante de você. Então também o tempo da aceleração já está disponível para você. Esse é o tempo para nós. Então existe uma relação entre a aceleração e a adoração. Quando você adora, está me ouvindo? Você está dando oportunidade para que os anjos de Deus trabalhem a seu favor. Adore no dia da dor, quando a sua alma não quer cantar. Eu sei o quanto é difícil adorar quando se está com dor. Eu nunca tive uma doença muito grave, mas, você sabe, eu passei mal com Covid. Passei mal, não nego. Senti muito mal. Senti coisas que eu nunca senti antes. Um dia eu acordei à noite, eu nem sabia que isso fazia parte da doença. Acordei à noite, meu lado da cama estava encharcado, ensopado, como se tivesse jogado água na cama. Tive que acordar minha esposa, tivemos que trocar lençol e até coberta. Tanto que eu tinha transpirado. E eu nem sei por causa de quê. Me deu uma dor terrível nas costas. Eu falei, o que eu tenho dor nas costas? Perguntei ao médico, o irmão falou, não, pastor, isso aí é um dos sintomas. Mas eu me lembro que eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou aproveitar a ocasião. Eu vou aproveitar a oportunidade para fazer algo que talvez eu não tenha tido oportunidade antes, que é de adorar o Senhor quando o meu corpo não quer. Meu corpo não quer. Se o seu corpo não quer hoje, oferece para Ele uma oferta de aroma suave, um sacrifício de louvor. Eu não estou com vontade de cantar, não estou com vontade de celebrar coisa alguma, nem de cantar cântico nenhum, quero ficar quieto, calado, em silêncio, esperando no Senhor, aleluia. Mas nesse dia, quando a sua alma parece que está vivendo uma noite sombria, essa é a ocasião de você cantar um cântico novo ao Senhor. No dia em que parece que tudo está mais difícil, você não quer fazer, talvez seja o dia em que os ouvidos do Senhor sejam mais próximos para te ouvir. Em que o dia em que você não está sentindo nenhuma emoção especial, somente o desconforto de uma dor ou de uma angústia, oferece ao Senhor um sacrifício de louvor. Isso é agradável diante dele. Coloquei para você aí no seu livro uma ilustração de como a aceleração pode acontecer. Uma ilustração que me ocorreu é da escada que sobe em espiral. Uma escada que sobe em espiral, ela é um fenômeno interessante. Ela é diferente da escada, você entende quando eu falo espiral? Caracol. Uma escada em forma de caracol. Por que essas escadas são usadas? Só quando não tem espaço, para economizar espaço. Aí eles fazem a escada em caracol. Mas ela tem uma característica. Você fica no mesmo lugar, mas cada vez num nível diferente. Você parece que está no mesmo lugar, está mesmo, mas cada vez, cada volta, num nível diferente. Essa é a maneira como Deus faz na nossa vida. Deus te leva a passar pela mesma experiência mais de uma vez, mas em níveis diferentes, percepções diferentes, maturidade diferente. Pode ser que hoje mesmo você está orando. Várias vezes aconteceu isso comigo. Eu me lembro, eu estava orando, me lembro que foi agora, no começo do ano, eu estava orando. Sempre faço um jejum no começo do ano.
e estava orando intensamente por uma situação, e o Senhor falou comigo: você se lembra? Você já esteve nesse lugar uma vez. E o Senhor falou comigo, e nem foi só uma vez. Ele começou a me lembrar que eu já tinha estado com aquela mesma luta, aquela mesma angústia, em 5 outras ocasiões. E uma delas demorou muito tempo até que o milagre se manifestasse. Muito tempo. Foi coisa de anos orando para que o milagre se manifestasse. E aí eu me vi na posição de novo, e o Senhor falou: você está na mesma posição que você já esteve antes. Eu falei: então, Senhor, eu quero estar num nível diferente. E foi algo extraordinário, porque eu orei e repentinamente o Senhor respondeu. Porque quanto mais você sobe na escada, mais aceleradas as coisas se tornam para você. Sabe uma coisa interessante a respeito da escada em espiral? É que você não vê onde é que ela vai dar. Quando você pega uma escada normal, né, linear, a primeira coisa que você faz, você ergue os olhos e vê até onde chega. Quando você faz isso, já começa cansado a subida. Não é verdade? Se você vê a ponta da escadaria lá na frente, você já começa a dar batedeira e cansaço antes de dar o primeiro passo no primeiro degrau. Mas a escada em espiral, você não tem essa oportunidade, você não vê. Você tem que confiar. Você só vê um passo de cada vez. Você não consegue, olhando para cima, ver onde é que vai dar. Você tem que confiar no Senhor. O Senhor vai dirigir você nesses dias. Aprenda a ser guiado pelo Senhor, a perceber a voz dEle falando com você. Siga o impulso do Espírito. Se você quer ver a aceleração, aprenda a perceber o impulso do Espírito Santo de Deus. Fica firme nele. Mesmo que, e o Senhor vai provar você nisso, vai te testar. E é tão interessante que aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu em 1986, 85 para 86, muito antigamente. Eu nunca esqueci disso, porque foi algo que o Espírito Santo me ensinou a ouvi-lo. Você tem que aprender a ouvir do Espírito Santo também. Eu ia entrar na faculdade, precisava de um trabalho, e apareceu um concurso. Eu era formado na escola técnica, e apareceu um concurso de cartógrafo no estado, no órgão do governo. E eu me lembro que eu não me lembro se eram 7 ou 8 vagas, eram poucas vagas, mas também não tem muita gente querendo prestar concurso para esse tipo de coisa. E eu lembro que eu fui orar, eu falei: Senhor, o Senhor está nisso, eu quero passar, eu preciso desse emprego, eu tenho que pagar a faculdade, não tem ninguém para pagar para mim, eu preciso desse milagre. É um milagre. Irmãos, eu fiz a prova no dia, tinha certeza que tinha acertado tudo, mas o mais importante não é isso. Eu ouvi Deus falando comigo. O lugar é seu. Eu ouvi. Você entende o que eu estou dizendo que eu ouvi? As pessoas às vezes falam que ouviram a Deus de maneira assim, que elas misturam as emoções. Elas têm uma emoção, pensam que é Deus falando, né? Ou então elas estão chateadas com algo, elas pensam que é Deus que está chateado. Elas confundem muito as emoções da alma com a percepção do Espírito. Mas você sabe, eu estou andando com o Senhor já há quase 50 anos, eu te digo, eu sei quando Deus fala comigo. E naquele dia, Deus falou comigo. A vaga é sua. Mas por alguma razão, no dia da prova, eu olhei errado o horário de entrar e cheguei atrasado para a prova. Me deixaram entrar. Mas eu não ouvi as instruções todas. Eu fiz a prova, eu tinha certeza que tinha acertado tudo. Mas a prova não podia ser só marcar o X, eu tinha que fazer cada questão na caneta. E eu não fiz, fui desclassificado. Esse é um tipo de situação que acontece com muito crente. Vem a confusão imediata. Espera aí, Deus falou ou não falou? O Senhor falou ou não falou? Eu fiquei totalmente perplexo, porque eu tinha certeza que Deus tinha falado. E agora eu não passei. Eu estava tão convicto que eu ia passar, que eu estava fazendo planos. Eu já tinha passado o vestibular. E olha, cheguei diante de Deus e chorei mesmo. Falei: o Senhor me deixou ficar enganado. Por que o Senhor me deixou ficar enganado? Se o Senhor não tinha falado comigo, o Senhor tinha que ter me dito que não tinha falado comigo. Porque eu tinha certeza que o Senhor falou comigo. E sabe o que aconteceu? O Senhor falou de novo comigo. O Senhor disse: o lugar é seu. Eu falei: eu estou com problema. Porque eu continuo com a convicção do mesmo jeito. Irmãos, passou 1 ou 2 meses, saiu o resultado do concurso, né, que eu não tinha passado, mas só preencheu 5 vagas, sobraram 2.
Aí abriram o edital de novo para 2 vagas. Agora, se eu estava com medo de prestar com 7 vagas, imagina com 2. 2 vagas. Mas Deus tinha falado comigo que seria minha. Aí eu fiz a prova e passei. Presta atenção. Por que eu estou te contando isso? Porque até nisso você pode ser provado. Deus falou com você, mas a coisa a priori não aconteceu do jeito que você esperava. Está me entendendo? Deus tem a sua maneira de produzir aceleração. Jesus, está aqui no livro, você pode ler. Jesus, ele está ali passeando em Jerusalém, e ele chega para os seus discípulos e diz, lá em João 2, verso 19, ele diz assim, Jesus lhes respondeu, destruam este santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Em 3 dias. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso. Então, creram na Escritura e na palavra de Jesus, que é a mesma coisa. Escritura e palavra de Jesus. Olha para cá. O que está escrito aqui? Isso aqui é uma coisa que pode ser aplicada na sua vida. Jesus aponta para o templo, feito de pedra, e diz, destruam isso aqui, e em 3 dias vou reconstruí-lo. O que o Senhor diz que vai reconstruir? Ele vai reconstruir o lugar da casa de Deus. Mas ele não diz que o que ele vai reconstruir vai ser do mesmo jeito. O templo que havia era de pedra, mas o que ele vai reconstruir agora é de pedras vivas. Só que os discípulos não entenderam, nem os fariseus entenderam. Inclusive foi um dos motivos pelos quais foi acusado na crucificação. Disseram, ele falou que podiam destruir o templo, que ele iria reconstruí-lo em 3 dias. E alguém disse, blasfêmia. Mas essa é a maneira de Deus acelerar. Está me ouvindo? Deus alarga o conceito das coisas. Você estava olhando para uma coisa, mas o que Deus vai fazer na sua vida é algo novo e diferente. O que eles estavam pensando era no templo feito de pedra, mas Jesus tinha em mente algo novo e completamente diferente, mas que teria a mesma função, ser casa para Deus. Preste atenção, Deus também tem as suas maneiras de mostrar para você que Ele quer te levar para uma dimensão muito maior, muito mais elevada. Às vezes você está esperando a resposta de uma maneira, mas Deus já está respondendo de uma maneira mais elevada, superior. Pede ao Senhor para abrir os seus olhos. Os discípulos só entenderam isso 3 anos depois, porque Ele falou isso no começo do ministério. Só entenderam no final. Mas você pode entender hoje a obra que Deus está fazendo na sua vida. Pode ser mistério para outros, mas a luz do Espírito vai revelar para você. Pode ser que você não entenda, mas o Espírito de Deus pode te dar um entendimento hoje. Amém? É preciso ter a percepção do Espírito. Você tem o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor fala com você. Um outro exemplo, vou encerrar com esse, de alguém que passou pela experiência de aceleração, foi Filipe. Filipe, lá em Atos, no capítulo 8, a Bíblia fala, se você puder abrir a sua Bíblia, vamos ler lá rapidinho, Atos capítulo 8, vamos ler do verso 4 até o 8, diz assim, entre mentes, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões, eu amo esse negócio de multidão, quando se trata de ouvir de Deus. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Que coisas eram essas? Era o Evangelho. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Estava havendo um mover. Tem um mover acontecendo, mas Deus quer fazer algo maior, e Deus quer acelerar. Deus então manda um anjo, vai lá para frente, verso 26. Então um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza.
Este lugar, meu querido, é um deserto. Ele se levantou e foi. O anjo do Senhor chega no meio do mover, libertação, curas, milagres, multidões vindo ao Senhor. E de repente um anjo chega e fala, é o seguinte, dispõe, vai para a estrada em direção a Gaza. Mas peraí, lá é um deserto. Sim, é para lá que você vai. Está vendo? O Senhor, às vezes, Ele dá um nó no nosso raciocínio. Ele quebra a nossa lógica. Que deserto é esse? Você está no deserto agora. No momento em que você decidiu fazer o jejum, você está deliberadamente indo para o deserto. Deserto é lugar de jejum. Foi no deserto que Moisés jejuou, no deserto Elias jejuou, no deserto o Senhor Jesus jejuou. Quando nós jejuamos, estamos vivendo um tempo como esse aqui. Mas anjos de Deus vêm para servir você. Anjos de Deus vêm para trazer direção para você. Quantos dizem amém? Essa é a vontade de Deus. Verso 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace. Candace era a rainha dos etíopes, e o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha ido adorar em Jerusalém, porque ele era judeu, estava de volta, e assentado no seu carro, estava lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, primeiro foi o anjo, agora é o Espírito. O anjo foi uma coisa mais clara, mais forte, né, para motivá-lo. Mas agora é o Espírito que vem e fala para Filipe, dá uma direção para ele, e diz o quê? Aproxima desse carro e vai do lado dele, observando. Presta atenção, você quer ver aceleração nesses dias? Presta atenção ao que o Espírito está movendo no seu coração. Às vezes são coisas, impressões simples, às vezes são impressões comuns, aparentemente triviais, do tipo, liga para o fulano. Sabe quando você amanhece com vontade de ligar para alguém? Liga, meu amigo. Você está na oração, e lá orando, lhe vem à sua mente, ao seu coração, uma pessoa, entendeu? Liga. À noite você sonhou, você nunca sonha com Beltrano, e naquela noite você sonhou, fala com o Senhor, pode ser o Espírito te dirigindo, o Senhor pode te dar percepções no interior, entendeu? Impulsos que vêm de repente, você está lá no seu trabalho, de repente tem um impulso de você conversar com alguém, vai lá, vai ver, pode ser o Espírito te movendo. Eu não estou dizendo que eu estou dizendo que você vai saber quando for, porque todos aqueles que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quantos aqui são nascidos de Deus? Então você é guiado, você apenas não dá ouvido. Você pensa que é da sua cabeça, você pensa que é coisa da sua alma, da sua emoção, mas é o Espírito falando com você. E você sabe, depois que as coisas acontecem, você diz o quê? Bem que eu sabia, bem que eu senti, bem que não era para eu fazer, eu sabia disso. Por quê? Porque você é crente, você nasceu de novo, o Espírito habita em você, e Ele tem acesso direto ao seu Espírito, ao seu coração, e é aí que Ele está movendo, meu amigo. E quando você seguir essas direções do Espírito de Deus, acredite em mim, a aceleração virá na sua vida, porque foi assim que aconteceu com Filipe. Verso 30, correndo Filipe, ouviu ele lendo o profeta Isaías, ele perguntou, escuta, você está entendendo o que você está lendo? E ele estava lendo justamente Isaías 53, verso 32. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, ele não abriu a boca. Está falando de Jesus, ele está lendo sobre Jesus, mas ele não sabe nada, não conhece nada. E Filipe pergunta, você está entendendo? E ele responde, verso 34. Então o eunuco diz a Filipe, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? E Filipe então, certamente entrou no carro, começando de Gênesis, chegou até Malaquias, explicando tudo que a palavra dizia a respeito de Jesus no Velho Testamento. Quando eles chegaram no lugar que tinha água, o eunuco disse, verso 36, eis aqui água, o que impede de eu ser batizado? E Filipe então o batizou. Verso 38, então mandou parar o carro, ambos desceram e Filipe batizou o eunuco. Verso 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor fez o que, meus irmãos? Arrebatou Filipe. Se você é como eu, que na adolescência adorava, quero enganar quem, né? Que gosta de vez em quando de ver Jornada nas Estrelas. Você já ouviu falar em teletransporte? Já viu? Capitão Kirk para a Enterprise. As irmãs não sabem o que eu estou falando. Os irmãos, por favor, fiquem em paz. Elas não têm noção do que... olha para cá. Isso aqui
é o que o cientista... Você sabe, o mundo sonha em ter os dons que a igreja tem, que está disponível para nós. Está me ouvindo? O mundo sonha com heroísmo, mas o único verdadeiro herói é o Senhor Jesus. E Ele nos coloca para sermos heróis junto com Ele, como o caso de Filipe. A Bíblia fala então que quando ele acabou de pregar ali, naquele lugar seco, mas de repente encontraram uma poça d'água, o Espírito Santo fez o quê? Puf, levou ele embora, nas asas do vento. Presta atenção, Filipe não pediu isso. Então, se você está cansado, não adianta você ficar pedindo para o anjo, me leva, Senhor. O Senhor fez com Filipe, me leva também. Não funciona assim, ok? O Espírito vai fazer, mas isso aqui está escrito para te dizer que Deus tem pressa. Sabe por que Deus levou ele dessa maneira? Porque não dava para Deus fazer isso levando no lombo de um jumento, num camelo. Não dava. Deus tem pressa. Deus tem pressa. Aí é uma expressão muito chave e muito séria. Os teólogos de plantão já ficam de cabelo em pé comigo. Como é que Deus tem pressa? Deus não pode ter pressa porque Ele é soberano e tem um governo e domínio sobre tudo. E é verdade. E a Bíblia fala realmente isso. Só que tem uma ocasião só na Bíblia que diz que Deus estava com pressa. Só uma ocasião. Foi na parábola do filho pródigo. Aquele pai aponta para Deus. Quando ele viu o menino vindo ao longe em direção a ele, ele não resistiu. Pegou o seu saião, ergueu até na cintura e saiu correndo em disparada em direção àquele garoto. Quando chegou perto dele, o abraçou e beijou ele até, mesmo o menino está fedendo a chiqueiro de porco. Ali é um quadro do Deus que corre. Deus só tem pressa para uma coisa, para salvar o homem, para ouvir a sua oração, para mover na sua vida. Deus tem pressa. Deus tinha pressa que Filipe saísse dali e fosse adiante. A Bíblia fala, verso 40, que de repente Filipe veio achar-se em Azoto, que é uma antiga cidade filisteia também, e passando por lá estava evangelizando. Quer dizer, Deus tinha pressa, a pressa. Deus quer fazer algo e Deus tem pressa, e para Deus fazer tem que acelerar. Deus falou isso comigo no final do ano passado, por isso que eu estava em crise, já orando para saber como é que eu ia fazer com relação àquele prédio, porque Deus tem pressa. Deus quer salvar e Deus vai salvar. Nós estamos preparando a casa, alargando o espaço da habitação, puxando as estacas, para ter mais espaço, para caber mais filho, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa para salvar. A vontade dele é que todo homem seja salvo, por isso ele quer acelerar a bênção na sua vida, porque a bênção na sua vida é só uma isca, meu amigo, meu irmão, é só uma isca que ele vai usar para atrair muitos outros para perto dele. E Deus quer acelerar você também, porque o seu testemunho é importante. Você não vai testemunhar apenas do que aconteceu no Calvário, você vai testemunhar do que aconteceu na sua casa, no seu trabalho, no seu salário, no seu corpo, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças. Você vai contar a respeito das obras grandiosas de Deus na sua vida. Isso vai te encher de ousadia e convicção, e eles vão querer ouvir mais, e vão receber do Senhor. Tudo por quê? Porque Deus tem pressa. A aceleração do Senhor está chegando na sua vida. Hoje mesmo o Senhor já está operando na sua história. Algo já está acontecendo. Se você crê no que eu estou dizendo, fique em pé onde você está, eu vou orar por você. Mas fique em pé no sinal de fé. Fé. Parece impossível, para Deus não é. Parece grande demais, Deus é maior. Você não consegue entender como vai acontecer? Não precisa entender, vai sem entender mesmo. Eu não sei como é que Deus transportou Filipe. Eu não sei, Deus não entrou em detalhes. Mas eu não preciso de saber como, para crer que Ele faz. E Ele já está movendo entre nós. Nós somos os canais de Deus, os instrumentos de Deus. Nós somos mão de Deus, pé de Deus nessa geração. Por isso o Senhor está acelerando a bênção nesses dias. 2 anos, o diabo tentou segurar e puxar para trás, mas agora a flecha vai ser arremessada, e vai atingir o alvo, vai atingir a meta, aleluia. Olha, eu quero dizer algo para você, a unção vai crescer entre nós, cada dia a unção vai crescer. Hoje já tem mais unção do que ontem. Hoje já tem mais mover do que ontem. Amanhã vai ter mais do que hoje. Nós vamos avançar
numa espiral. Amém? Não vemos o final, só vemos o próximo passo, mas sabemos que o Senhor está lá nos esperando. Andamos por fé, mas Ele move através de nós. Aleluia. Se você é alguém que tem alguma palavra de conhecimento, você pode chegar aqui na frente para você falar. Mas eu queria orar. Eu queria orar hoje. Talvez não tenha muita gente aqui com esse alvo de oração. Mas se tiver, eu queria começar orando por você. Não rapazes, só moças que querem se casar. Você escreveu no seu alvo: eu quero me casar. Não sorria. Não sorria da dor. Como eu te disse, tem muitos tipos de dor. Tem muitos tipos de dor. Jamais ria da dor do outro. Se você ri, outros vão rir da sua também. Mas eu quero que no dia da minha dor, alguém chore comigo. Alguém chore comigo. Muitas vezes, essas irmãs, elas sentem constrangidas até de orar. Por quê? Porque alguém sempre vai dar uma risadinha. Alguém sempre vai falar alguma coisa. Mas eu quero dizer que não o seu pai. Seu pai está do seu lado sempre. Seu pai conhece. E Ele quer te abençoar. Ele quer te dar. Eu queria pedir, pode vir, podem vir. Podem vir. Eu vou dizer para você uma coisa. A minha vida é uma vida cheia de mulher. Minha vida é uma vida cheia de mulher. Convivi minha vida inteira só com mulheres. Eu nem sei mexer com homem. Se algum dia eu tiver um neto homem, eu nem sei como é que eu vou brincar com esse menino. Minha vida inteira foi lidando com mulher. Eu tenho uma compaixão muito especial por mulheres. Da dor da mulher. Da aflição da mulher. Eu não sou nenhum enlouquecido por aí que acha que vai defender as mulheres do mundo, como alguns aí tentam fazer. Mas eu estou entre aqueles que conseguem chorar e sentir a dor de uma mulher. Que é diferente de um homem. Acredite em mim. Quando um homem não se casa, é difícil para ele também. Mas não é como você. Você vai ter centenas de pessoas te cobrando. Até hoje. Ninguém. Até quando? A cobrança em cima de você é monstruosa. A pressão, a aflição, a angústia que isso produz, o estresse é muito grande. A vida perde a graça. Sei que algumas, às vezes, numa atitude até de negação, falam, não quero casar mais não. Quem disse que eu quero casar? Não tente negar comigo. Você quer? Fala para o Senhor o que você quer. Chora para o Senhor o que você quer. Não para os homens, só para o Senhor. Não para mim, só para o Senhor. Porque Ele vai fazer na sua vida. E vai fazer de maneira acelerada, se você crer. Não vai ser daqui 10 anos, não. Vai ser daqui 5 anos, não. O Senhor vai fazer algo novo na sua vida. Esse ano. Algo novo vai acontecer. No ano que vem, por esse tempo, você vai vir aqui no jejum testemunhar para mim, do ano que vem. E vai dizer, pastor, lembra daquele dia? Não tinha nem ideia, mas olha agora onde eu estou. Olha aqui na minha mão, porque o Senhor vai fazer um milagre na sua vida. Eu queria pedir, em nome de Jesus, as pastoras, líderes, discipuladoras, que são casadas, sai do seu lugar, vem aqui à frente, abraça uma irmã dessa, passa a mão no olho dela, tira a lágrima do olho dela, fala para ela, não chora mais não, filha, chora mais não, você tem família, nós somos sua família. Será que tem irmã suficiente aqui para fazer isso? Será que temos irmãs? Você não é líder, mas você tem coração e tem amor? Venha aqui na frente, venha rápido. Tem muitas irmãs sozinhas aqui. Se por acaso não der para ficar uma com uma, a líder fica com 2.
3. Agarra na minha esposa ali umas 3. Na pastora Marília mais umas 3. Mas ninguém sozinho agora. Eu quero que você estende para cá a sua mão. Você tem fé por um milagre? Você consegue sentir amor? Você consegue sentir a dor do outro? Então estende para cá a sua mão, abre a sua boca, eu quero ouvir a sua voz orando agora. Repreende todo tipo de cadeia, resistência, oposição. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto somos capazes de pedir ou imaginar. O Senhor é poderoso para fazer. Por isso eu te peço, Senhor, hoje, olha, Senhor, a dor, a solidão, estende a tua mão e enxuga a lágrima do olho de cada uma. Te peço, ó Senhor, acelera a tua bênção, acelera a tua bênção, acelera a tua bênção, acelera a tua bênção, acelera, Senhor. Te pedimos hoje, enquanto te louvamos e engrandecemos o nome daquele que era, que é e que há de vir, Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Pai. O Senhor nos ama com ternos afetos de misericórdia, de graça e de bondade, e dos céus estende a Tua mão. Ó Deus, manifesta hoje, nós oramos, manifesta agora, nós te oramos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Queria te pedir uma coisa, você que veio orar com a irmã, você que veio orar com ela, queria te pedir uma coisa, se você puder, só se você puder, pega o nome dela, coloca no seu alvo de oração, pega o WhatsApp dela, e amanhã liga para ela, só para lembrá-la da promessa de Deus que foi feita hoje. Seja um anjo na vida dela. Quantos aceitam o meu desafio? Então faça isso. Pega o seu celular, anota, põe ela nos seus alvos. Você nunca pensou que oraria por ela, mas Deus faz as coisas, presta atenção, de uma maneira inesperada. Pode ser que essa irmã que está do seu lado é que vai te apresentar alguém nesses dias. Conheço alguém que talvez daria certo com você. Está me ouvindo? Talvez tudo que você precisa é de alguém que te apresente uma pessoa. Quem sabe não vai ser esse anjo do seu lado aí. Quantos creem que isso é possível? Você crê que é possível? Eu creio que é possível. Aleluia. Vamos participar da ceia do Senhor. Se você quiser continuar aqui na frente, pode continuar, não tem problema. Vamos cantar um cântico de adoração ao Senhor.